Olá, meu povo, o programa Vida Nova com Jesus está começando. Sejam muito bem-vindos. Queremos que você nesse dia seja tocado por Deus. Tocado mesmo através da palavra, através dos louvores. Estou hoje aqui na igreja em Santos. Vamos participar de um culto maravilhoso e nós vamos compartilhar com você nessa 1 hora de programação. Você está preparado para ficar 1 hora concentrado juntinho conosco, ouvindo o Senhor falar com você, tocar em você, colocar sobre você uma alegria sobrenatural, um amor incondicional? É muito bom, né? Amar a Deus, servir a Deus de todo o coração. Que você realmente tenha esse desejo no seu coração. Servir ao Senhor e amar a Ele incondicionalmente. Vamos louvar a Deus então. No final, nós temos a nossa oração pastoral. E eu quero que você entre no nosso site portaligrejavida-nova.com.br. Ali tem os endereços de todas as nossas igrejas, tem as nossas programações. Queremos que você seja muito bem-vindo e bem recebido em uma de nossas igrejas. Nós estamos em toda a Baixada Santista, temos também em Águas de Lindóia e vai ser um prazer muito grande poder conhecer você e a sua família. E olha, semana que vem tem congresso de adolescentes aqui na Vida Nova. Isso mesmo, o Ministério Ipiranga vai estar conosco. E o que vai acontecer depois? No dia 31 teremos uma grande vigília, que é a vigília da busca. Então, fiquem ligados aí, porque é sempre um prazer ter você conosco e sempre antenado com tudo que está acontecendo. Fiquem atentos até o final para receber a oração e a bênção pastoral. Pronto pra sentir.
Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 15, versículo 20 ao 27. Diz assim, Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho. Só preste atenção, eu vou repetir isso aqui, Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho, ou seja, Moisés fez isso. E saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. E então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Querida, é interessante esse texto, talvez você já o conheça, mas eu quero trazer uma abordagem talvez diferente. Talvez a gente passou desapercebido de alguns detalhes desse texto. Agora, o versículo 23 nos traz uma resposta. Por que 3 dias e depois de 3 dias Deus me fazer encontrar com água amarga? Versículo 23: Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. Segundo alguns estudiosos, essas águas de Mara existiam até os dias de hoje, embora não se saiba realmente o lugar certo, embora tenha lá um poçozinho lá em Israel agora, mas tudo que é turismo eu desconfio, né? Os caras arriscaram falar aqui foi onde Moisés pisou, só para a gente ir lá. Bom, mas dizem, os estudiosos mesmo não têm certeza se era ali, mas enfim, alguns dizem que as águas de Maras existiam até o dia de hoje, né? Talvez não na proporção que existia antes. Mas, meu irmão, você imagina o povo andando 3 dias com sede e ver aquele oásis no meio do deserto, no meio de areia quente. Volta de novo as glórias e aleluia. Porque, meu irmão, alguém dizia assim: rapaz, eu não estou falando para tu que isso é Deus, cara. Esse é o meu Deus, rapaz. Estou falando para tu. Quando eles olharam, meu irmão, aquele oásis de longe, eu fico imaginando eles correndo em câmera lenta. Correndo, meu irmão, e dizendo assim: eu falei para tu, rapaz. Estou até arrepiado aqui de Deus o negócio. Para que Sabesp, rapaz? É Jeová, meu querido. Está entendendo? Ele fez abrir o mar vermelho. Tu acha que ele não ia trazer água? Nessas horas, meu irmão, aparece gente tão fiel a Deus que até os anjos desconfiam. Aí eu fico imaginando aquela corrida bonita, dizendo: olha, eu confio tanto nesse Deus que eu vou dar um mergulho. Eu não vou nem beber de cara, não, eu vou pular. Eu vou mergulhar. Tem um louvor que fala: não quero ficar com água pelos artelhos, né? Vou mergulhar nas águas. Não tem um louvor assim? Eu vou mergulhar, meu irmão. E aí os camaradas devem ter dado aquele pulo. Colinos. Abriram a boca, mergulharam. Quando voltaram, coisa do cão isso aqui, rapaz. Isso é coisa do diabo, rapaz. Que água amarga é essa aqui? Imagina, hein? A gente vai falando: isso é Deus, rapaz, isso é Deus. Aí experimenta a água, isso é do diabo, rapaz. Isso aqui não é de Deus. Mudou a conversa, né? E aí, lembra que eu falei que a nuvem é que estava guiando? Aí o versículo 24
Os camaradas falaram assim para Moisés: onde foi que tu trouxe a gente, Moisés? Moisés falou: mas eu? Mas eu só estou seguindo a nuvem também. Aí perguntaram para Moisés assim: o que a gente vai beber? Talvez Moisés queria dizer: essa é também a minha dúvida, a minha pergunta é essa, mas ele não vai falar isso para 3 milhões de pessoas nervosas. Porque os caras eram chamados de Deus, cerca de 600 mil homens que empunhavam espada. Moisés não queria arrumar encrenca no deserto com 600 mil homens nervosos. E eram de Deus os homens, né? Era um povo da aliança, mas Moisés não quis arriscar. Mas os camaradas falaram assim: onde tu trouxe a gente? Será, meu irmão, que bateu um ventinho de lado na nuvem, tirou a nuvem do percurso? Será que aconteceu isso? Então, meu irmão, diante dessa situação, começa a murmuração. Que água horrível, cara. Olha a água que Deus gastou o poder dele todinho abrindo o mar vermelho. Deve ter sido isso, porque nos trouxe água aqui, não consegue dar uma água boa para nós. Onde está o teu Deus? E aí, diante dessa situação, lá vai Moisés falar: Senhor, me ajuda, porque senão eu vou morrer. Me ajuda. E aí, o que acontece? Deus fala assim: olha, faz o seguinte, pega um galho, aquele galhozinho ali, joga na água. Joga na água. E aí, meu irmão, acontece um milagre tremendo. As águas se tornam águas doces. Um milagre de Deus tremendo acontece naquele momento. Parece ser uma coisa boa, mas não é. Por quê? Segundo alguns estudiosos, dizem que as águas voltaram de novo a ficar amargas. E que cientistas, ao analisar essas águas, descobriram que ela era 100% potável. E por que ela era amarga? Porque continha nela alguns minerais, nessa água. E dentro desses alguns minerais que existia um mineral que ele era propício, ótimo, bom para problemas cardíacos, principalmente para quem faz longas caminhadas. Não tinha nada a ver com o povo, né? Outro que tinha era o magnésio. Quem tem problema de estômago, o médico recomenda o que, irmão? Leite, magnésio, não é? E existia também naquelas águas de Mara. Por isso ela era amarga. E por que tudo isso? Porque qualquer um, meu irmão, que estudar sobre o Egito, saberá que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito comendo de uma comida contaminada, principalmente pelo rio Nilo, que era poluído. E uma das coisas que aconteciam é que os lugares onde eles armazenavam o trigo, os gafanhotos entravam ali, e alguns gafanhotos, tinha uma espécie de gafanhoto que as suas fezes se tornavam até venenos. E dependendo da quantidade ingerida dessas fezes, a pessoa morria envenenada. E por consequência de ter uma comida tão ruim, o povo de Israel contraiu muita enfermidade estomacal e intestinal, irmão. Qual era a intenção de Deus nesse momento? Eles adquiriram muito parasitas por conta da água que bebiam. Se você quer saber o que é um parasita, vai beber aquelas águas lá da África, lá onde os elefantes tomam banho junto. Toma ali, você vai ver o que é um parasita. O que eles são capazes de fazer no corpo do ser humano. E aí, por causa disso, qual era a intenção de Deus? De fazê-los andar, meu irmão, 3 dias. Porque se eles bebessem aquelas águas, mesmo que fossem amargas, nós cremos que era para curar essas enfermidades. Só que Deus não conta, irmão. Deus não fala nada. Deus quer ver a atitude daqueles que se dizem ter uma aliança com Ele. Ele quer ver o quanto a gente está apto a perceber, meu irmão, detalhes que escapam a nós. Sabe, detalhezinhos simples. Então, meu irmão, nós estamos também no deserto como eles. E às vezes Deus precisa nos dar água amarga também.
Porque Deus quis deixar que eles tivessem sede o suficiente, porque se eles com 3 dias, meu irmão, de sede, não era possível que eles falassem assim, vamos tomar mesmo assim. Porque nós precisamos sobreviver, meu irmão, em aula de sobrevivência, em última situação, não tendo água, o que é recomendado fazer? Tomar a própria urina, não é assim? Em última ocasião, é assim que é feito. E os caras não quiseram tomar água, só porque estava amarguinha. Entendeu, meu irmão? E aí, o que Deus queria que eles fizessem? Irmãos, olha só. A nuvem nos guia. De repente essa nuvem para em cima dessas águas. Elas são amargas, mas espera aí. Se Deus parou aqui, alguma coisa tem. Ninguém parou para pensar, ninguém imaginou, rapaz, se Deus nos tirou das mãos de Faraó, se Ele abriu o mar vermelho e Ele nos trouxe até essas águas aqui, alguma intenção Deus tem nisso. Eram amargas sim, mas certamente era a vontade de Deus, tinha alguma coisa boa que Deus não fala. Mas no caso da dúvida maior, falasse assim, Moisés, você não quer orar? Perguntar a Deus se isso pode, se a gente pode beber ou não? Porque a nuvem parou, mas ninguém falou nada, irmão. Começaram a dizer, não, isso aqui não pode ser de Deus, deve ser do diabo, porque é amargo. E não prestaram atenção nos propósitos que Deus tinha. 3 dias, Deus me leva a uma fonte de água amarga. Tem que estar vigilante, irmão. Nós temos que estar vigilantes. O versículo 26, o Senhor tinha um propósito. Olha, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o egípcio. O propósito de Deus era isso. Cura para o povo. Mas havia uma forma de cura que Deus tinha preparado para eles, que não era pelo milagre de Deus, era simplesmente por obediência, simplesmente para eles ir lá e tomar água, não murmurasse. Correram, colocaram a boca e os primeiros goles, cuspiram, vomitaram, depois murmuraram contra Moisés. Foi isso que eles fizeram. O versículo 24 nos fala isso. É porque depois a gente precisa achar alguém para bater, né? Por isso que murmuraram contra Moisés. Ele era o líder, então ele tinha que apanhar. Alguém tem que apanhar nessas horas. A gente sempre acha um culpado, não é? Quem for o culpado de hoje, tua vida está meio amarga, irmão. Alguém é o culpado, nunca é você, é sempre alguém, ou da direita à esquerda, o pai, a mãe, não sei, alguém é culpado. Só que Deus estava provando eles com o bem. Deus estava provando eles, meu irmão, uma cura, Deus tinha providenciado para eles. E eles não perceberam isso. E o que estava acontecendo com o povo de Israel não era um ataque do diabo, irmão. Aquela situação amarga, aquela adversidade que estava vindo, não era um ataque do diabo, era uma provação benéfica vinda de Deus. Deus estava provando eles. E se vocês verem o versículo 25, na última parte, diz assim: e ali os provou. Deus, é dito isso, meu irmão, no texto, e ali Deus provou eles. Deus simplesmente pôs ali uma cura diante deles, mas eles não quiseram, bateram o pé, colocaram o Deus da parede e falaram o seguinte: a gente não quer água amarga. Talvez essa postura dos israelitas tenha sido a nossa. Não aceito, eu vou determinar que eu não quero isso para a minha vida, desafio a Deus, ponho ele na parede, se Deus não fizer, ele não é Deus e pronto, tem que tirar isso, eu não quero essa água, não vou beber disso, não vou passar por isso e não tem conversa, Senhor. E o que Deus fez então? Vocês não vão beber dessa água? Não, nós não queremos. Isso não é água de um povo escolhido beber. Isso não é água que crente tem que beber. Só que, lembra que eu falei? Deus ouve murmuração e atende. Eu quero beber água, Moisés, eu quero beber água, Moisés. Tu vai ter que se virar, meu camarada. Deu o que? Eu preciso beber água. Então Deus fez um milagre paliativo para eles. O que é um milagre paliativo? A pessoa está com dor de dente e põe aquele remedinho de 1 minuto. Resolve? Dá 1 minuto, volta a doer. Quando ele põe de novo, dá 30 segundos, volta a doer. Vai diminuindo os minutos. Não resolve. Tu tem que ir no dentista e resolver o teu problema.
Então isso é o remédio paliativo. Mexeu um pouquinho na dor, mas não foi direto no problema. Então Deus dá para eles um milagre paliativo, porque o povo abortou o milagre que Deus tinha para eles. Deus tinha um milagre maior e melhor para eles, mas eles não quiseram, insistiram, sequer perguntaram. E com isso, o que aconteceu, meu irmão? Não foram curados das doenças do Egito, porque a água tornou-se doce. E para a água se tornar doce, Deus teve que neutralizar os minerais. Deus teve que fazer com que eles deixassem de ter de afetar a eles. Então aquele mineral que fazia bem aos corações, Deus teve que neutralizar. Aquele mineral que fazia bem ao estômago, Deus teve que neutralizar, para transformar em água doce, porque eles queriam a água. Afinal de contas, parece que a gente sabe o que é melhor para nós mais do que Deus. Então é nós que determinamos. A gente chega para vir para a igreja e diz assim: Senhor, fala comigo hoje. Mas a gente determina para Deus o que Ele tem que dizer. Já vi casos de irmãos que falam assim: eu pedi para Deus falar comigo, chegou no culto, apanhou o culto inteiro e disse: eu pedi para Deus falar comigo e Deus não fala. Deus vem e fica me brigando comigo. E Deus não falou? Queria ouvir o quê? Meu docinho de coco. É isso que ele queria ouvir. Como meu servo, sem você eu não sou Deus. É isso que ele quer ouvir. Deve ser, né? Porque Deus não falou comigo, pastor. Meu irmão, coisa maravilhosa é quando você entrar e você for exortado por Deus. A Bíblia diz que Deus só repreende aquele que Ele ama. Se você está sendo repreendido, glória a Deus. Porque se na tua mente não vem mais a repreensão de Deus, ela já está, a tua mente já não sente mais. Está insensível. Isso é um grave problema para nós. E eles não foram curados. O povo tinha um problema. Saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. E para piorar, trouxeram os parasitas dentro dele do Egito. E é isso que tem acontecido com a igreja. Em muitas situações. A gente sai do mundo, vem para a igreja, Deus começa a nos usar. Mas aí, meu irmão, começa as pedras a aparecerem na nossa vida. E a gente começa a desenhar um futuro para nós na nossa cabeça. Não é que Deus falou, não. Foi a gente que começa a desenhar. E aí aquilo não começa a acontecer, a gente começa a se frustrar, começa a diminuir os passos que a gente tinha e volta atrás. E a gente volta a ter de novo o Egito que a gente fora tirado dele. Então nós podemos estar hoje aqui na igreja, meu irmão, com pessoas assim. E que vão, meu irmão, cansar de vir aqui à frente. E vão receber milagres paliativos. Porque o milagre paliativo, meu irmão, não depende daquele que Deus usa. Depende daqueles que murmuram. Não adianta você chegar aqui e falar assim: tem Deus aqui nesse lugar, pastor? Quero ver se Ele me cura. Você pode receber o milagre paliativo, meu irmão. Você pode continuar ainda com os parasitas ainda dentro. Nós podemos, meu irmão, chegar e colocar Deus na parede, mas não vai resolver nada. Deus queria curá-los daqueles parasitas, mas eles não quiseram. Tinham trazido as doenças do Egito, no qual Deus queria curar. Saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Se Deus nos der um remédio amargo, se Deus falou que estaria conosco, se Deus disse que abriria a porta do emprego, e de repente você é mandado embora, alguma coisa tem nisso aí, meu irmão, de Deus. Alguma coisa Deus está trabalhando. Ser guiado por Deus, entregar a vida na mão de Deus, é acreditar mesmo, é estar cego e estar: Senhor, faz o que o Senhor quiser. Eu acredito que o Senhor está nesse negócio. Como o caso das irmãs que falaram aqui do bebê. Meu irmão, se Deus não está nesse negócio, o menino ficou muito tempo sem oxigênio, meu irmão. Ficou muito tempo. E ele está bem porque Deus está ali, meu irmão, guardando. Deus está.
Sabe? O Senhor, às vezes a gente fica, meu irmão, querendo, olha, eu vou 200 anos na igreja, mas não tenho mais vontade de me relacionar com nada em relação à igreja. Eu não tenho vontade de fazer nada na igreja. Por quê, meu irmão? Alguma coisa está acontecendo lá dentro de nós. E às vezes a palavra vem pesada e a gente cospe fora, como o povo fez. A gente quer um milagre doce. Nossa, meu irmão, a nossa reação deve ser o seguinte: a nuvem parou aqui, a água é amarga, eu vou beber porque eu sei que é para o meu bem, porque Deus está no negócio. Senhor, eu vou tomar dessa água porque o Senhor que me guiou até aqui, o Senhor que cuida de mim, o Senhor que me segura nas tuas mãos. Senhor, eu não conheço nada, eu não sei nada, eu bebo, é amarga, mas eu sei que tu está nesse negócio, porque obedecer a Deus ainda é a melhor coisa que o cristão pode fazer. Não basta a gente reivindicar e dizer, eu sou e tenho uma promessa de Deus na minha vida, pastor. Então, aqueles que têm a promessa de Deus precisam viver conforme a sua promessa. Ou seja, Deus falou que vai te levar para o mundo pregar o Evangelho, então já começa a se preparar. Em vez de fugir, em vez de se esconder, comece a falar, Deus vai me levar para o mundo pregar o Evangelho, fazer missões, então já vou começar a estudar missões agora, para quando Deus me mandar eu já estou preparado. É assim que a gente reage quando Deus tem um trabalho para nós. Então, meu irmão, Deus liberta do pecado através do sangue, mas Ele só tira o mundanismo de nós através de tratamentos como esse, com águas amargas. Às vezes Deus vai pegar no nosso pé, às vezes Deus vai nos confrontar, porque às vezes, meu irmão, durante a semana toda a gente passa, durante a semana toda às vezes esquece de Deus, às vezes a gente toma atitudes que não é de um servo fiel a Deus, e a gente chega no domingo e quer ouvir Deus falando assim, meu servo, tudo que você fez foi maravilhoso, que bênção você é. Não, nós precisamos ser confrontados, meu irmão, e ser quebrado, porque a nossa natureza humana não se curva a Deus, ela não se rende, ela quer tomar, meu irmão, as rédeas da nossa vida, e quer nos levar a fazer aquilo que a gente fazia antes de conhecer Jesus. Por isso a palavra precisa nos quebrar todos os dias, todos os momentos, para que essa natureza não dê fruto, para que a nossa alma dê fruto, para que aquilo que Deus plantou em nós dê mais fruto do que nossa natureza humana, e aí essa coisa se torne fruto e pão para a nossa alma. Porque aí, meu irmão, aí você vai, quando estiver no momento de amargura, no momento de adversidade, você vai dizer como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, Ele vive, meu querido, e essa adversidade que está acontecendo agora, não é prova que Ele saiu e se afastou de mim, não. Nós não precisamos, meu irmão, ver a escada toda. Pise pelo menos no primeiro degrau. Você não precisa ver. Lutero disse, nem sempre eu sinto a presença de Deus quando eu dobro os meus joelhos para orar, mas tenho certeza que Ele está do meu lado. Meu irmão, Deus não está baseado nos teus sentimentos. Deus não está baseado se você está triste ou não. Ele disse, até a consumação dos séculos, eu estarei convosco. Você pode crer nisso? Você pode acreditar nisso, mas acreditar dentro da igreja é fácil. Você tem que acreditar isso lá, meu irmão, onde você é desafiado. É lá no deserto, é diante de mar, é diante de todo mundo conspirando contra, e você fala assim, não, meu querido, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele tem cuidado de mim. Aí, meu irmão, Deus dá estatutos para o povo e tratamento. A intenção de Deus dá estatuto de tratamento, mas o povo não quis. O povo quis? Não. E o Egito não saiu de dentro deles, e por isso morreram no deserto. O povo da aliança, pastor, que saiu, morreram. Mas não tinham promessa? Tinham, mas morreram, irmãos. Morreram no deserto. Era para passar 40 dias. Fizeram do deserto uma morada, e foi o túmulo deles. Deserto, meu irmão, é um lugar que a gente passa. A gente vai passar pelo deserto. Todo cristão passa pelo deserto. A pergunta é, como que nós vamos passar? A pergunta é, quando nós estivermos passando pelo deserto, se vamos ficar 40 dias, 40 anos não importa, mas é como que nós vamos passar o tempo que estivermos nele. O deserto, meu irmão, não pode ser a sua morada, tem que ser só um caminho
para você chegar na terra prometida. O plano de Deus para o povo de Israel ali, era alguns dias no deserto. Só desviou um pouquinho, para poupar o povo de homens terríveis como os filisteus. Era alguns dias que Deus tinha, mas quando a pessoa cospe o tratamento de Deus para fora, meu irmão, não se quebranta, não abre o coração, não abre para ouvir o que Deus tem para falar, a correção de Deus na vida dela. Deus sempre está falando com o irmão do lado, com o outro, mas nunca com ele. A pessoa fica abortando a graça de Deus direto. Deus com um milagre tremendo para a sua vida, você aborta todo o tempo. Pessoas que Deus já abriu porta, mas não entram nunca por ela. E ficam a vida toda se enganando a si mesmo, fica vivendo de milagres alternativos, vivendo dentro de permissão de Deus, mas jamais dentro da vontade de Deus. Vive dentro da permissão, mas não vive dentro da vontade de Deus. O teu ministério está apagado, por quê? Porque você vive dentro da permissão só, você não vive mais dentro da vontade dele. Deus não encontra mais o altar que ele tinha construído um dia. Então, meu irmão, somente assistindo o milagre no deserto, rocha que brota água, maná que cai do céu, porém nunca sai do deserto. Olha o maná descendo, glória a Deus, mas vai morrer no deserto. Vai ver muito milagre, mas vai morrer no deserto. Vai ver muita rocha saindo água, mas acabará morrendo no deserto sem entrar na plenitude daquilo que Deus tinha para ele. Sem entrar naquela verdadeira, no objetivo de Deus, de uma vida vitoriosa que Deus tem. Então nós vamos continuar vendo milagres e vamos continuar no deserto. Então, meu irmão, Deus não nos fez para viver nesse deserto de forma alguma. Deus quer que a gente passe por ele, mas apenas como um caminho. Tome o remédio amargo, passe a adversidade e siga em direção da terra de Canaã. Passe por ele. É uma adversidade, mas siga em frente. É só passagem, a fim de derrubar gigantes que te aguardam lá. Porque na terra prometida tem gigante. Para chegar na terra prometida você vai ter que passar por gigante. Tem gigante lá te aguardando, mas o quem está indo à sua frente? Quem está indo contigo? No momento da sede, no momento da adversidade, dizendo: eu não te largo, eu estou contigo aqui. Estamos juntos nesse negócio, eu vou entrar contigo nessa guerra. Mas não pare de marchar, não pare de andar no deserto. Desertos nunca parem de andar. Pessoas foram resgatadas no deserto, meu irmão, porque eles chegaram a ficar inconscientes e andando. Porque se parassem, seriam cobertas por areia e não jamais seriam achadas. Nunca pare de andar. O que é parar de andar? Meu irmão, não adianta nada você falar: vou dar um tempo da igreja, isso só vai piorar. Eu vou dar um tempo de Deus. Meu irmão, Deus pode te dar um tempo, mas o diabo não vai te dar esse tempo. Deus pode te dar. Você quer um tempo de Deus? Deus vai te dar, meu irmão. Mas para você entrar na terra que mana leite e mel, você vai ter que enfrentar o deserto de águas amargas. E quando chegar diante lá, você vai ter que enfrentar gigantes muitas vezes. Mas o Senhor estará contigo, se você estiver disposto a obedecer. Todas as pessoas, meu irmão, que cuspiram as águas amargas, eram pessoas amargas. Todo aquele que toma o remédio amargo de Deus, se tornam pessoas doces. Todas as pessoas que são tratadas por Deus, se tornam pessoas maravilhosas. Se tornam seres humanos com uma visão mais profunda das coisas. O versículo 26 diz assim, ó: se fizerem o que é reto diante dos meus olhos, vocês serão abençoados. Deus sempre tem o melhor para nós, irmãos. Versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água. Meu irmão, olha que coisa mais tremenda. Isso aqui é um tapa na cara. Porque eles não andaram muito, encontraram 12 fontes, meu irmão. Brigaram para que transformasse aquela água. Na frente tinha 12 fontes, 70 palmeiras. Deus tinha preparado algo melhor. Olha o que você perde por teimosia.
Olha o que você perde por bater o pé e dizer eu não vou fazer. Olha o que você perde. Deus tem coisa muito maior e melhor preparado para você, meu irmão. Olha só, Deus tinha coisa tremenda. 3 dias de caminho no deserto para provocar sede, a fim de que eles bebessem as águas de Mara, para curá-los da sua enfermidade no estômago. Depois da cura, Deus, a pouca distância, ele tinha 12 fontes, uma para cada tribo. 12 fontes para o povo. Não uma só, mas 12. Deus tinha preparado. E os camaradas brigando pelaquela água quente. Transforma, Moisés, essa água aqui. Eu quero beber dessa água, eu quero beber. Tudo bem, você vai beber. Cheira a barriga. Chegar lá, vai beber mais o quê? Não tem mais sede. 12 fontes preparadas lá na frente. Deus tinha preparado 70 palmeiras para que eles pudessem ficar às sombras. Sabe mesmo, para quê? Para depois ali fazer um plano para como herdar a terra. Deus já tinha preparado tudo. Coisa muito mais grandiosa para eles. Deus tinha planos tão altos para aquele povo. Curá-los, matar a sua sede mais à frente, a sombra e água fresca para eles. Deus tinha tudo preparadinho, direitinho para eles. E depois partir para a terra de Canaã. Rejeitaram, ficaram doentes e morreram no deserto. O povo que tinha o propósito de Deus sobre a sua vida. O que eles fizeram? Murmuraram, não tomaram o remédio amargo de Deus. Beberam água doce antes da hora e não ficaram curados. O deserto, como eu disse, não é nossa morada, mas é um caminho. Enquanto você não chegar em Canaã, você está no deserto. A escolha vai ser nossa: águas amargas ou milagre paliativo, ou milagres que não vão curar você. Águas curadoras ou doença do Velho Egito, ou os parasitas que a gente teve no mundo. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, meu irmão, estaremos peregrinando num deserto. É possível que quando a gente estiver caminhando nesse deserto, apareça água amarga para nós beber. Meus irmãos, nós precisamos continuar caminhando, porque não podemos parar. Vamos chegar, o único lugar que a gente pode parar é na Canaã celestial. Não tem mais parada para você, não tem mais volta. Temos que continuar caminhando. E diz Apocalipse 21, versículo 6 ao 7: disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quiser e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem vencer esse deserto, quem estiver atento às provações que Deus nos fizer, herdará, terá o direito de beber da água da vida eterna, terá o direito de descansar ao lado do Altíssimo. Mas, filhos da promessa, não confie que pelo fato de você ter sido Deus revelado a você, Deus ter falado a você, que isso te dá o direito de você negligenciar a Deus, que te dá o direito de você continuar andando distante do Senhor. Porque o Senhor diz: no pecado que estiveres, morrerás, e eu não me lembrarei das coisas que eu te prometi. Está advertido. Às vezes, o milagre que vem para nós não é como a gente pede. Às vezes vem de uma forma, meu irmão, que a gente não aceita. A Bíblia diz para a gente ser cordial com qualquer pessoa, porque muitos receberam em sua casa anjos sem saber que estavam recebendo um anjo. A gente não sabe, muitas vezes. Teve um caso, não sei se foi um documentário ou fizeram uma reconstituição. Um dono de uma empresa chamou um rapaz que era cristão e disse assim para ele: eu preciso de um novo supervisor, e você me indicaram que você está apto, você tem tempo. E aí ele falou assim: só que é o seguinte, tem 11 engradados lá no depósito, mas eu quero que você relate apenas 10. Quero que você relate 10.
E aí ele falou: você tem algum problema com isso, com a sua religião? E ele ficou com apartamento para pagar, com filho, só ele trabalhando. Ele ficou naquela: se eu falar que não, eu vou ser mandado embora. Se eu falar que sim, eu nego a minha fé. E agora? E aí aquele dono da empresa falou: você quer ir para casa pensar? Amanhã você me dá a resposta. E ele foi. Chegou em casa, ele falou para a esposa dele: é um bom salário, vai dar estrutura, mas eu estou indo contra, meu coração está apertado. E ela disse: mas e o que você vai fazer? Ele falou assim: eu não sei, acho que eu vou aceitar, mas ao mesmo tempo me dói no coração, eu acho que eu não vou aceitar, eu não sei. Aí ficou a noite toda sem dormir, naquele dilema: vou dizer não, ou seja, vou tomar água amarga, ou vou pedir para que Deus transforme a água amarga em doce? Vou chamar de bênção o que é maldição. E aí ele chegou no outro dia, ele falou assim: olha, eu vou perder o emprego, mas eu não posso negar a esse Deus, eu não vou poder negá-lo. Quando ele chegou diante do patrão, ele falou assim: olha, meu senhor, desculpa, mas eu não consigo ir contra a minha fé, desculpa, mas eu não posso fazer isso. Eu sei que ele falou: mas você está sabendo que é um bom salário? Sei. Você está sabendo que eu vou ser obrigado a te mandar embora se você não aceitar? Sim, eu sei. Tem outro emprego? Não, não tenho, mas eu não posso ir contra a minha fé nesse Deus. E aquele homem, o patrão, olhou para ele e falou assim: o emprego é seu. Eu precisava saber se você era realmente um crente fiel. Eu precisava saber se eu podia confiar em você. Meu irmão, é nessas horas que é colocada à prova o que a gente diz todos os domingos: eu não te abandono, eu não te nego, eu não te deixo. Não é aqui, é lá. É lá fora que você vai ser testado. É lá fora, meu irmão, quando você tiver a oportunidade de transformar a água de mar em doce, você fala: não, vou tomar ela amarga. É lá quando você receber a proposta de se enriquecer de forma ilícita, você fala: não quero, porque se Deus quiser, Ele me transforma em rico da noite para o dia. Se Ele quiser, Ele vai fazer isso. Se Ele quiser, Ele me guia nos caminhos. Eu não posso ir contra o que está dentro de mim. Mas você vai perder, eu vou correr o risco, eu vou perder, mas eu não posso ir contra. Meu irmão, bem-aventurado quando Cristo voltar e te encontrar desse jeito. Aí nós poderemos ouvir o Senhor dizer: entra, servo bom e fiel, no gozo do teu Senhor. O próprio Cristo nos falando isso, meu irmão, de nós diante dos anjos, diante do Pai. Foste fiel no pouco, agora no muito eu vou te colocar. Porque sequer nós temos ideia do que é esse muito de Deus. Sequer você vai conseguir imaginar o que Deus está preparado para você. Não tem como. O máximo que a gente consegue imaginar as glórias de Deus é com 5 sentidos, meu irmão. 5 sentidos não consegue resolver. Se eu dissesse para você que você teria que ter no mínimo 500 sentidos para começar a compreender, você não saberia nem dizer o que é isso. O que é ter 500 sentidos, pastor? Por que as pessoas falam: quando eu chegar no céu eu vou perguntar isso e isso? Jesus disse: quando você chegar lá, nada me perguntareis, porque sabereis tudo. Seremos capazes de compreender, meu irmão, tudo. Coisa tremenda de Deus. Paulo disse: ele foi até o terceiro céu, viu coisas que não tem palavras para ser dita aqui na terra. Aguarda, como disse Apocalipse, ao que vencer tudo isso, ao que vencer no deserto as ofertas, meu irmão. No deserto vai vir oferta para você: transforma a pedra em pão, pula daqui, tu não é filho de Deus? Vai vir, meu irmão, e essas propostas para você. E por mais que você seja tentado a dizer: eu sou servo de Deus e mereço isso, eu tenho uma aliança com Deus, mereço isso, perceba, peça misericórdia a Deus para perceber, porque identificar o diabo nas trevas é fácil, identificar ele na luz é que é difícil. É quando vem um anjo dizendo coisas maravilhosas que os nossos ouvidos querem ouvir, e a gente identificar isso não é de Deus. Muitos homens na Bíblia foram salvos. Por quê? Porque estavam atentos à palavra de Deus.
Neemias, se esconde no Santo do Santo, porque vão te matar. Neemias dizia assim: isso não é de Deus, porque se eu entrar lá eu serei fulminado, se eu entrar lá eu vou morrer. É saber, meu irmão, que a palavra de Deus diz, para a gente não falar o que os outros andam dizendo, e a gente achar que isso é palavra de Deus. Porque sobre a palavra de Deus é que o Senhor, meu irmão, nos edifica, nos solidifica. E se você estiver nessa rocha, nessa palavra, e a Bíblia diz: se a minha palavra estiver em vocês e vocês nela, aí sim, o que vocês vão pedir vai ter coerência com a vontade de Deus, aí se realizará na sua vida. É isso. Não é simplesmente ter a carteira de membro, não é simplesmente conhecer o pastor, não é simplesmente isso, mas é realmente ser povo de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Muda-me, sonda-me, vê se o que há de cristão em mim, vê se o que há de luz em mim não é trevas. Tem coragem de falar isso para Deus? Vê se a minha religião não é mentirosa, Senhor. Vê se a minha fé não é mentirosa. Vê em mim, porque eu sou incapaz de identificar isso. Vê se eu não estou como esse povo, Senhor, que estava no deserto. Vê se há em mim um caminho mau, Senhor, porque eu não estou conseguindo enxergar. O que eu estou fazendo, eu acho que é de Deus, mas o Senhor conhece, porque eu não quero viver distante do Senhor, porque lá fora não existe nada para nós, não existe nada para você, se não for em Cristo. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Que Deus abençoe a sua vida e da sua família. Nós estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos dá de entrar na tua casa e levarmos a palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm sido beneficiadas com a palavra, com as nossas programações,
E eu tenho certeza que neste mês que nós estamos, um mês todo especial, que é o mês da mudança, Deus estará mudando algumas coisas na sua vida, porque eu me lembro que Jesus entrava na Idumeia, na Galileia, na Samaria, onde ele chegava, ele trazia mudanças. Diz que quando ele chegou em Caná da Galileia, ele alterou as moléculas de água em moléculas de vinho. Foi ele que transformou e mudou aquela tempestade em bonança. Quando ele chegou ali no mar da Galileia e diz para o mar se acalmar e o vento cessar, tudo se fez bonança. E assim ele vai fazer na sua vida. Ele vai mudar a sua vida. Talvez você está passando por momentos complicados, momentos difíceis, onde a gente sabe que as coisas não caminham muito bem. Talvez o teu problema seja conjugal, seja espiritual ou financeiro. Mas eu tenho uma palavra profética para você. Nesse mês da mudança, Deus vai mudar a sua vida, a sua história, a sua maneira de ser. Pode acreditar nisso. Eu vou orar por você, mas antes eu quero convidar você e toda a sua família para estar conosco nos cultos que nós realizamos no Ministério Vida Nova. Nós temos igreja em toda a Baixada Santista e você é o nosso convidado. Você vai ser bem recepcionado, porque o nosso desejo é que você se sinta bem. Então vem estar conosco. Nós estamos aqui na rua Dr. Manuel Tourinho, 171, Macuco Santos, e contamos com a tua presença e da sua família. Eu vou orar a Deus e pedir que Deus abra os céus e abençoe de fato a sua vida. Feche os olhos, por favor, juntamente comigo, e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Tu és o Todo-Poderoso, o controlador de todas as coisas, e a nossa vida, ela está nas Tuas mãos. E neste momento, Senhor, eu quero pedir por todos aqueles que estão nos assistindo. Eu sei que existem pessoas que muitas vezes estão esperando este momento da oração. Estão esperando que o Senhor venha alterar, modificar, mudar a sua história. São pessoas que muitas vezes estão sofrendo, angustiados, se lamentando da situação que estão vivendo. Mas, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor mude a história dessas pessoas, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo a verdadeira felicidade, dando a eles dias bons nesta terra, com saúde, prolongando os seus dias de vida e fazendo com que eles se alegrem na Tua presença. Meu Deus, meu Pai, que essas pessoas possam ter cada dia experiências magníficas com o Senhor. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Esperamos vocês. Até o próximo programa, se Deus disser que sim. Deus abençoe. Somos o Teu sangue fez assim. Teu amor é bem maior que tudo em mim. Ao descer ao mundo sem a Sua glória, me abraçou tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz.
comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Agora eu estou aqui com uma das mulheres mais lindas do Ministério Vida Nova, uma das pastoras mais graciosas, e eu estou aqui para perguntar para ela, o que a senhora achou desse culto de hoje, pastora? Eu achei um culto maravilhoso, recebi muito assim a presença de Deus, Deus falou poderosamente através da mensagem. Estamos no mês da mudança, né? E hoje foi a ceia, né, da mudança, e nós já saímos daqui transformados, né, pela renovação. E interessante que aconteceu algo comigo muito forte. Eu cheguei enferma hoje, né, da garganta, e eu pedi ao Senhor que eu saísse daqui curada. E quando eu comi o pão, eu senti como se fosse um imã puxando essa enfermidade e indo embora. Então eu creio que eu saí daqui curada em nome de Jesus, para a glória dele. Amém?